Olá, seja bem-vindo ao nosso culto aqui na Missão Evangélica União Cristã em Concórdia. É uma alegria poder receber você aqui no nosso canal no YouTube e nossa página no Facebook. Que bom que você está conosco para celebrar o nosso culto doméstico, culto familiar com toda a nossa comunidade. Quero saudar você que está aí na sua casa, com a sua família ou mesmo sozinho e dizer que legal que a gente pode estar juntos e que nós podemos adorar o nosso Deus, cantar hinos de louvor a Ele, nos alegrar em conjunto nessa noite. Para mim, é uma alegria muito grande ter esse tempo com você. E você que está chegando agora aqui com a sua família, pessoal sentando no sofá, se ajeitando aí para assistir o culto, para receber a mensagem, poder meditar nela junto com a sua família, aproveita agora, pega o link dessa mensagem, encaminha para os amigos. É uma maneira de você poder compartilhar com outras pessoas o que você crê, naquilo que você coloca o seu coração e onde está a sua razão de viver. Também você pode criar uma sala de vídeo se você estiver assistindo no Facebook e aí compartilhar com os amigos, o pessoal assistir junto também, é uma experiência legal. E se você não curtiu ainda a nossa página no Facebook ou se inscreveu no nosso canal do YouTube, faz isso agora. Isso ajuda para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Curtir o vídeo no YouTube ajuda também muito para que outras pessoas possam receber o nosso vídeo e ser avisadas também da palavra de Deus que a gente vai anunciar agora aqui. E olha só, o Salmo 8, versículo 9 diz assim: o Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Senhor, Senhor nosso, como o teu nome é bonito, como o teu nome é maravilhoso em toda a terra. E claro, o nome de Deus significa Deus que está conosco, Deus que se coloca ao nosso dispor, Deus que se importa com a gente. Lógico que o nome desse é maravilhoso, não é? Muito maravilhoso. E é a Ele que nós queremos nessa noite também celebrar culto, nos alegrar, cantar louvores a Ele. Nesse tempo queremos separar especial para ouvirmos a sua palavra também. E eu quero te convidar agora a ter um momento de oração com a sua família. Então agora, dá um pause no vídeo, peça que Deus nos dirija em culto, nos abençoe, que a sua palavra seja colocada no nosso coração pelo Espírito Santo e que a gente possa viver a partir dela. Então pausa o vídeo agora e ora aí com a sua família. Que legal que podemos estar juntos aqui, não é mesmo? Então, você já deve ter ouvido eu falar um monte, insistir nesse negócio de app da Bíblia, mas é bem bacana mesmo. Baixa esse app no teu celular, no teu smartphone, no seu tablet, porque ele é muito bom para que você possa acompanhar a leitura bíblica no nosso culto, acompanhar o esboço da mensagem, para que você possa também receber os hinos e estar cantando junto, os motivos de oração, os nossos avisos, estão todos lá no app da Bíblia. E além do que, durante a semana, você recebe aviso do versículo do dia para você ter sempre a palavra de Deus perto de você. Você pode escolher um plano de leitura para ler a Bíblia, é maravilhoso. Então, usa o QR Code aí e entra lá no app da Bíblia para acompanhar o nosso culto. E eu queria também te chamar a atenção para o culto infantil. Dá uma olhada no link aqui embaixo, no card aqui em cima. Tem culto infantil para as crianças. Gente, o Renan e a Ala estão fazendo um trabalho magnífico junto com o Marlon e a Isa. Tá muito show o culto infantil, o pessoal tem gostado muito. Então, por favor, assista com as suas crianças o culto infantil, dê o feedback. Não dá para comentar, porque vídeo para criança é bloqueado o comentário, mas manda um WhatsApp para a gente, manda um WhatsApp para a Ala. Faça com que as suas crianças interajam com ela para que a gente possa continuar mantendo essa integração legal do nosso Ministério Infantil junto com as crianças. Assiste lá que com certeza vai ser bem importante para as suas crianças e para nós todos como família também. E agora nós queremos ter o nosso momento de louvor e adoração. Que a gente possa cantar de todo o coração, cantar para Deus, colocar ali de fato o nosso interior diante do nosso Senhor, que o seu nome é maravilhoso, magnífico o nome do nosso Deus, hoje na condução do Wagner e da Amanda.
tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da
força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei, meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei, meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que
E as ofertas, claro, também fazem parte do louvor e da adoração a Deus e da nossa gratidão ao nosso Senhor. Eu sempre falo isso de novo porque é verdade. Porque, de fato, quando a gente recebe tudo das mãos de Deus, o dar, o ofertar, o dizimar faz parte da nossa gratidão, do reconhecimento de que Deus é o Senhor que nos dá todas as coisas. Por isso é importante que a gente compartilhe. E ao compartilhar, nós também abençoamos a nossa comunidade, abençoamos as vidas das outras pessoas que podem também receber a palavra de Deus, porque a gente tem cuidado da comunidade, da missão de Deus. Então, faça sua oferta através da conta bancária que está divulgada aqui. Se você tiver dificuldade para entregar a sua oferta, entre em contato com a gente para que a gente organize uma maneira de você poder fazer a sua oferta também. E agora, pause o vídeo para você fazer a leitura bíblica em família e depois acompanhar a mensagem. Hoje eu quero conversar com você a respeito do tema quem é o ser humano, quem nós somos, quem você é, quem eu sou. E é importante que a gente reflita a respeito desse tema, porque na situação em que a gente tem vivido, tanto política, econômica, social e até de questões sanitárias por causa do coronavírus, a gente precisa responder biblicamente o que significa ser um ser humano, o que nós, afinal de contas, somos. Afinal de contas, se a gente for olhar, a sociedade coloca várias possibilidades de resposta. Por exemplo, quando nós colocamos a economia no primeiro lugar, vamos pegar esse exemplo, a gente coloca os fatores econômicos, que são fundamentais para que a gente possa viver, como chave para entender quem nós somos. Vou dar um exemplo bem simples. Existem pessoas que querem viver de forma minimalista, tendo o menos possível em casa. Então eles eliminam tudo que é possível e tentam restringir a sua vida a menos coisas possíveis. Enquanto outros vão dizer assim, não, eu preciso ter mais coisas, a minha vida é alcançar novas conquistas, novos alvos, novas coisas que eu posso adquirir, que eu posso ter, que eu posso vivenciar, que eu posso aproveitar. Afinal de contas, Deus me deu, me abençoou, logo eu posso aproveitar e curtir a vida. Qual é o problema dessas duas abordagens? Uma abordagem diz que ser alguém é não se apegar, não ter. E o outro diz ser alguém é ter, conquistar. As duas abordagens consideram a nossa vida como meramente material. Ter ou não ter, conquistar ou não conquistar, depender ou não depender. Desse ponto de vista, só importa a nossa vida por quanto nós conquistamos ou por aquilo que nós queremos nos desapegar. Mas tudo gira em torno de questões materiais. Outros, por exemplo, estão preocupados com a liberdade que eles têm. Uns dizem, eu quero ter a liberdade de ir à rua, eu quero ter a liberdade de ir e vir, eu quero ter a liberdade de fazer as coisas. Outro vai dizer, para mim é mais importante ser protegido do que ser livre. Eu quero ter a garantia de que eu poderei viver, de que eu poderei usufruir da vida, de que eu poderei conquistar as coisas e para isso eu preciso ser protegido. Então, um quer menos interferências externas, seja Estado, igreja, economia, para que ele tenha liberdade de construir as suas preferências, e o outro quer garantias que o protejam. O que é que está em jogo aqui? Quanto nós somos cidadãos, quanto nós como pessoas somos limitados ao ser cidadãos e ao ter determinadas liberdades ou ter determinados direitos. Ou seja, nós enquanto cidadãos de direito, indivíduos que têm juridicamente um status dentro de um Estado nacional. Qual é o problema dessas concepções? O problema dessas concepções é que, embora elas nos ajudem a entender a nossa vida sob os vários aspectos, o econômico, o jurídico, o político e social, elas não explicam satisfatoriamente quem nós efetivamente somos. Porque, por exemplo, se a situação econômica mudar,
eu mudo quem eu sou? Eu acredito que eu não deveria mudar quem eu sou, porque a situação econômica muda. Se a situação política muda quem eu sou, não deveria mudar. Mas nesses dois exemplos que eu dei, muda totalmente. Se mudarem as circunstâncias econômicas ou mudarem as circunstâncias políticas, como eu me defino como pessoa sofre uma alteração irreversível. Por isso nós precisamos buscar uma forma de entender quem nós somos, que não depende nem de economia, muito menos de política. E por isso a palavra de Deus é um fundamento para nós cristãos essencial para compreendermos quem nós somos. Você já deve ter lido aí então o texto de Gênesis capítulo 1, que eu recomendei, e o capítulo 2 de Gênesis também, os versos que eu indiquei na leitura. Muito bem, eu quero pontuar algumas coisas aqui. Observe lá no versículo 24, que eu observei ali, que eu coloquei na leitura, que a terra, vamos ler aqui, ó, que a terra produza seres viventes conforme a sua espécie. A terra produza, vem da terra, não vem de nós, vem da terra produza seres viventes. E como é que são esses seres viventes? Nós lemos no versículo 30, por sua vez, os animais da terra e todas as aves do céu e todos os répteis, em que há fôlego de vida. Essencialmente, os animais, que é o foco desses versículos aqui, não são em nada diferentes de nós. Eles são criados a partir da terra e têm fôlego de vida. Aquilo que a gente diz, o ser humano é composto de carne e alma. Ele é uma alma vivente porque ele tem um corpo e tem uma alma, e a alma vem de Deus, e porque ele tem alma, ele é um ser divino. Esse texto está simplesmente dizendo que os bichos também têm alma. Porque essa palavra alma em hebraico significa nada mais, nada menos que fôlego de vida. E corpo mais alma significa um ser vivente. Ou seja, não há nenhuma diferença entre eu, você, um porco, um cachorro, um periquito, um papagaio, no que diz respeito à nossa constituição, como nós fomos feitos. Nós fomos feitos de material da terra, uma usina, uma máquina bioquímica, como dizem os biólogos, com alma, com fôlego de vida. E é claro, essa é uma explicação bíblica, teológica para quem nós somos. Por isso, nós e os animais não temos nenhuma diferença essencial quanto à maneira com que nós fomos feitos. Inclusive os animais, versículo 25 vai dizer que eles foram feitos bons, eles são bons. E além disso, versículo 30 vai definir que eles vão comer as coisas verdes, as plantas, as folhas, as folhagens, as verduras. Isso foi dado para eles de comida. Agora vamos observar o ser humano. Como é o ser humano? O ser humano, no capítulo 2, verso 7, é dito que ele é feito a partir do barro. Deus forma a partir do barro, da terra, o ser humano e sopra nele o fôlego de vida. Então, um pouco diferente a maneira de fazer em relação aos animais, ali denota uma ação concreta de Deus na feitura do ser humano, mas a matéria-prima é a mesma e a alma, fôlego de vida é a mesmo que os animais têm. A diferença é que aqui Deus decide de uma maneira diferente como ele vai criar os seres humanos. Ele toma uma decisão especial. E isso a gente percebe quando ele usa aqui o plural. É tipo quando o rei fala assim, façamos esta lei, nós queremos ajudar a nossa população. Quando reis, presidentes, etc. falam geralmente no plural para indicar que eles representam o todo. E aqui Deus, representando o todo, já que ele é, de fato, o Todo-Poderoso, o Todo-Senhor, ele decide criar os seres humanos. Então, o ser humano é composto de um material biológico, como os animais, e tem fôlego de vida, como os animais. A diferença aqui é o que ele come. Os animais comem as plantas, as folhagens. Os seres humanos comem as frutas. Então, olha só que legal. Deus, quando ele cria essa ordem, interessante que a palavra cosmos, o universo, é a mesma palavra em grego que é utilizado depois nos cosméticos. Quando a gente compra um cosmético,
a palavra cosmos está ali dentro, porque cosmos significa ordem e significa beleza. Então, olha só, Deus cria o cosmos, o universo, que é bom e é belo e é bonito, e ele cria, ao criar essa ordem, o ser humano come as frutas, os animais comem as plantas. Ele cria essa ordem, essa organização, essa beleza na criação, e ele faz isso para que cada um tenha o seu espaço e a sua responsabilidade. E agora vem o que é diferente, o que é totalmente diferente entre nós e os animais, que é o fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Significa que nós fomos colocados aqui como estátuas de Deus, como representantes plenipotenciários de Deus, representantes que têm todo o poder, representantes que estão aqui para dizer como este mundo será governado a partir dos princípios divinos. Os egípcios, onde os hebreus que leram esse texto pela primeira vez viveram por muito tempo, por 4 séculos, eles acreditavam que o faraó era a imagem de Deus. E o texto diz, não é faraó, não é rei, somos nós. Cada indivíduo humano é imagem de Deus. E esta imagem significa a representação, nós representamos Deus aqui, e a semelhança significa que nós correspondemos a Deus. Então nós representamos e correspondemos a Deus. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira, vou pegar os 10 mandamentos como exemplo. Os primeiros 2 mandamentos dizem respeito a nosso culto a Deus. Deus nos liberta da escravidão, Deus liberta o povo da escravidão e diz, adorem somente a mim, não adorem outros deuses, não construam imagens, não façam outro culto a não ser a mim, eu sou o único Deus de vocês. Deus fala conosco e Ele diz, eu te libertei, eu te amei em Jesus, eu dei a minha vida por você, eu te amo, eu quero que você esteja comigo, eu quero que você participe disso comigo, dessa libertação que eu estou te dando, por isso me adore. Deus fala conosco, fala com você. E o que Ele espera de resposta? Mandamentos 3 a 10. Separar um dia para o culto a Deus, honrar o pai e mãe, não mentir, não matar, não adulterar, não cobiçar. Por que isso tudo? Porque a nossa vivência com Deus, a partir do amor que Ele despende conosco, a partir da libertação que Ele faz em nossas vidas, nos faz ter o desejo de adorá-lo e viver responsavelmente perante Ele e perante as outras pessoas que foram igualmente criadas por Ele. Significa responsabilidade, a capacidade de responder a Deus. Responsabilidade. Responder, a capacidade de responder a Deus. Deus fala conosco, nós respondemos vivendo uma vida correta, uma vida direita junto com Ele. Assim, o ser humano não tem uma qualidade melhor do que os animais. O que ele tem é uma responsabilidade e uma tarefa. Ele tem uma dupla responsabilidade perante Deus e perante o próximo, perante os animais e perante o seu próximo. Então, 2 coisas que eu gostaria de colocar aqui para nós, de forma bem prática nesse tempo que a gente tem vivido, e que nos sirva de reflexão a partir desse texto e de consequência prática para a nossa vida. Primeiro, que quando Deus diz que nós devemos dominar a terra, Ele não está dizendo que nós devemos massacrar, destruir, que nós devemos arrancar daqui tudo que nós queremos. Se isso fosse assim, aquela imagem do ser humano como um ser meramente econômico, que está interessado apenas em coisas materiais, de fato, isso seria a questão aqui. Então, se nós como cristãos assumimos que somos imagem e semelhança de Deus, nós não podemos lidar com a natureza, com os animais e com o nosso próximo de uma maneira meramente materialista e econômica. E aqui tem mais. Muitas vezes nós nos dizemos
cristãos, que temos a Bíblia como norma de fé e vida, mas vivemos os nossos valores e a nossa ética como um darwinista social. O que é um darwinista social? É aquele que diz, vale a lei do mais forte. Quem pode mais, ganha mais. Que se lixe o outro. Eu não tenho nada a ver com isso, o que importa é a minha liberdade. Me desculpa, esta é uma regra do demônio, não é algo que Deus colocou para nós vivermos como princípio cristão de vida. Nós dominarmos a natureza significa que nós vamos cuidar dela como um colono cuida de um animal. Uns tempos atrás eu estava, quando a gente estudava em São Bento, eu me lembro de uma mulher que chegou num mercadinho que tinha lá e querer comprar carne de porco. E aí ela diz, olha, tu tem carne de porco de criação aí, porque eu não quero esses porcos de granja, porque a ração não é boa e a carne não fica gostosa. E a mulher diz, eu tenho um porco aqui criado na lavagem, aqui do jeito de antigamente, ele tem um outro gosto, um outro sabor, eu quero essa carne. Então olha só, você sabe, a gente sabe, que um animal bem cuidado, bem tratado, bem alimentado, nos dá uma carne de outro sabor, de outra qualidade, é muito melhor do que qualquer outro tipo de criação industrial a granel, vamos dizer assim. Então, se nós queremos ter da natureza o melhor, nós precisamos cuidar dela da melhor maneira possível. É isso. Se eu cuido melhor, eu tenho como resultado melhor. Não é apenas uma questão aqui de dar para poder receber, mas é uma questão de fazer aquilo que é certo. Então, se nós cremos em Deus, cremos que Ele nos fez como a sua imagem e semelhança, nós devemos viver de forma responsável diante do mundo e cuidando do mundo. Uma outra questão é como nós lidamos com com o nosso próximo, com as pessoas que também são imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós dizemos, todos são bem-vindos aqui na igreja, todos podem vir aqui ouvir a palavra, nós queremos receber o melhor possível, queremos compartilhar o evangelho e isso mostra o nosso amor. Mas será que de fato nós estamos amando o nosso próximo também como nós lidamos com ele lá fora? Por exemplo, você tem uma doméstica em casa, muitos de vocês têm, nós também. Você continuou pagando o soldo dela, o trabalho dela, nesse tempo de coronavírus? Ou você diz, governo que se lixe, tem governo para isso mesmo, que se vire, não pagou INSS, problema dela, problema dele. Ou você que não teve o seu salário cortado, que não teve redução do seu ganho, cortou o salário de alguém outro, para você se garantir. Como nós lidamos? Como aquele materialista, aquele que está garantista, querendo garantir o seu, ou como um cristão, que de fato se entrega e vê a necessidade do outro e auxilia a necessidade do outro. Como nós lidamos com isso? Como nós lidamos agora diante da situação do nosso país? Pessoas desempregadas, pessoas psiquicamente doentes, pessoas querendo tirar a sua vida, crianças sendo massacradas, e aqui eu quero tratar dois temas, crianças e idosos. Os idosos parece que são jogados de lado. Não, eles têm que ficar presos em casa, eles têm que se virar lá, eles que fiquem lá, e ao mesmo tempo, entre aspas, parece que é um cuidado, mas eu queria saber se alguém está de fato visitando, cuidando, telefonando, conversando, se preocupando com eles. Quem está fazendo isso? Quem está, de fato, se preocupando com a saúde integral dos nossos idosos? Em segundo lugar, com respeito aos idosos, quando às vezes a gente trata desse tema, vai dizer assim, olha, quem já produziu, quem já deu o que tinha para dar, e agora está lá esperando a morte chegar, um vírus que vem e mata, normal, isso acontece, é assim mesmo, faz parte da vida. E é lógico que eu vou morrer, e você vai morrer, eu posso morrer jovem, claro que sim. Mas será que, de fato, é uma atitude cristã nós falarmos e agirmos dessa maneira como se a vida de um idoso fosse dispensável? Como se a vida de um idoso tivesse menos valor porque ele já viveu e já produziu? Será que, de novo, não é reduzir ele a uma questão puramente econômica e esquecer que ele também é a imagem e semelhança de Deus?
As crianças. Vocês já repararam, né, que quando teve o decreto da quarentena, que as 2 primeiras semanas foram férias. Nossa, como as crianças aproveitaram. Eu até vi como elas estavam felizes que elas não podiam mais ver os seus amigos. Olha que balela. Nós fazemos as nossas crianças sofrerem, ficarem trancadas em casa, sem contato com seus amigos, obviamente pelo bem delas, pela saúde e integridade física delas. Mas, agora, quando voltarem às aulas e no meio do ano elas pedirem quando é que nós vamos ir viajar, passear, fazer férias, fazer alguma coisa. Não, você não tem direito às férias, agora você tem que estudar, estudar e estudar. Sendo que eles já têm se dedicado mais nos estudos agora do que antes. Eles têm muitas vezes que passar mais horas na frente de um computador do que eles passavam na sala de aula antes. Que Deus nos abençoe para que a gente possa ter uma maneira cristã de lidar com a natureza, com os animais, com os idosos, com as crianças, com qualquer pessoa que Deus coloca no nosso convívio. Que Ele nos ajude, nos dê as forças, a sabedoria, a capacidade para discernir que éticas e que comportamentos não condizem com a maneira com que a Bíblia diz que o ser humano é e as maneiras com que a sociedade entende o nosso papel como ser humano. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém. Ao longo dos últimos meses, nós não tivemos cultos presenciais. Eu tinha dito que até o final de maio nós permaneceríamos fechados. E era uma decisão de toda a Melk. Agora, nós estamos entrando numa nova fase, onde estamos avaliando semana a semana as possibilidades de reabertura. A Melk constituiu, não só aqui em Concórdia, mas em toda a nossa igreja, constituiu um comitê para avaliar a situação e como ela tem progredido. E nós recebemos então uma tabela desenvolvida por um médico que está trabalhando na Secretaria de Saúde de Blumenau e que está muito por dentro especificamente das estratégias públicas, de políticas públicas para a contenção do coronavírus, e ele desenvolveu uma tabela de acompanhamento. Então a gente tem alguns indicadores que nós estamos avaliando semana a semana. E assim que esses indicadores estiverem verdes, nós poderemos com certeza voltar com todos os cuidados, naturalmente, às programações normais, claro, escalonadas. Nós vamos voltar com provavelmente um culto, depois outra atividade, haverá um escalonamento dessas atividades, de como elas voltarão à normalidade. Então, por enquanto, o que eu posso dizer assim, nós temos um indicador verde e 2 ainda vermelhos, a gente precisa aguardar mais um pouco para que as coisas melhorem na nossa cidade e a gente tenha segurança em voltar. Mas em breve eu quero poder vir aqui convidar você para o nosso culto presencial e será uma alegria tê-los todos conosco mais uma vez. Acompanhe também as outras programações, não só o culto infantil que eu já falei, mas também pequenos grupos, encontro de mulheres, o Jacó para os adolescentes. Os jovens estão se reunindo com as mensagens dos pequenos grupos, ou seja, nós conseguimos, através das programações online, oferecer a oportunidade de ouvirmos e meditarmos na Palavra de Deus também nos nossos pequenos grupos e grupos de interesse. Então olha aí nos links da programação como você pode, além do culto, ter outras maneiras de manter contato com a Palavra de Deus e, claro, na quinta-feira à noite sempre orar junto com a gente na live no Facebook e lá pelo Zoom, tá bom? Participe conosco, se envolva com a sua comunidade. E agora nós queremos ter o nosso momento de oração. Os motivos de oração estão colocados no app da Bíblia. Então dá um pause no vídeo agora, pega lá os motivos de oração, pega os motivos de oração da sua família, ore, interceda, clame a Deus por eles todos e depois volte aqui para receber a bênção do nosso Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Vamos todos na bênção do nosso Deus, que Ele cuide de nós, que nós tenhamos responsabilidade sobre o mundo e sobre a situação que nós vivemos e possamos com alegria servir a Ele em todos os contextos. Até a semana que vem.